Paz de Cristo, irmãos, todos bem? Espero que sim, mais uma vez aqui para estar trazendo uma mensagem, uma palavra, um devocional da parte do Senhor. Espero que mais uma vez estejamos abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem, como palavra para cada um de nós. Sabemos o quão precioso é estarmos aí buscando a palavra do Senhor a cada dia, sendo nosso alimento diário, fortalecendo o nosso espírito, aumentando a nossa fé e fazendo com que nossa esperança esteja cada vez mais aceso, crendo nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. E hoje a palavra que o Senhor me ministrou para estar trazendo se encontra em Atos 16, que começa ali do versículo 19, fala da passagem de Paulo e Silas ali, fazendo a sua jornada ali missionária, pregando o Evangelho. E um pouquinho antes, aqui havia eles libertos, uma jovem que estava com espírito adivinhador. E após isso, eles são presos e encarcerados. Ali, diante do momento onde eles estão ali fazendo aquilo que o Senhor chamou, e até mesmo um pouquinho antes, Deus, com o seu Espírito Santo, havia já direcionado eles não ir para um local, e depois, houve ali eles ter uma visão para ir em um outro local específico para estar levando a palavra de Deus. E aqui a gente vê que Paulo e Silas estão fazendo aquilo que o Senhor os chamou para estar fazendo, que era pregar a palavra. E aqui, nesse contexto onde eles estão, diante dessas circunstâncias, a gente trará para nós aquilo que eles estavam ali fazendo. Estavam ali, em meio à situação de prisão, onde foram ali esbofeteados, açoitados, sendo eles ali não apenas cidadãos romanos, e também ali eles sendo aqueles que têm ali a dupla cidadania. A gente viu que os gregos ali havia feito ali uma situação onde fez com que eles fossem feridos, e a gente viu que eles foram tratados ali de qualquer maneira, E aqui trazendo no contexto, lendo o início aqui, o que acontece, a gente vai ver e teremos aí o sentido daquilo que o Senhor quer falar conosco. E aqui é Paulo e Silas, quando eles estão presos. No versículo 19 inicia dizendo: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levando-te a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aqui. Nesse momento aqui a gente viu então que Paulo e Silas haviam sido colocados ali diante dos pretores, e aqui eles deram a ordem para açoitá-los com vara. E aí eles são colocados em cárcere. E o carcereiro recebeu tal ordem que era para os colocarem ali na prisão, digamos que máxima de segurança. Então ali eles são colocados no cárcere, e ali a gente viu que Paulo e Silas, diante dessas circunstâncias, eles oravam e louvavam a Deus. Imagine, irmãos, nós numa circunstância dessa. Muitos de nós se encontram muitas vezes em situações aí que estamos realmente, podemos não dizer aprisionados em grades ali de metal, ou ali acorrentados, mas muitas vezes estamos espiritualmente aprisionados, seja no pecado, seja em uma situação ali de trauma de infância, trauma da qual passamos aí uma situação onde nos trouxe um tal dano, devido a uma dor, e isso faz com que nós acarretamos consequências para nós mesmos, emocionais, psicológicas, físicas até mesmo, porque muitas vezes começamos a atrair enfermidades para o nosso corpo por tal falta aí de nós muitas vezes liberarmos perdão, porque muitas vezes a falta de perdão nos traz aí
nos traz raízes, aonde faz com que a nossa alma é contaminada e nós cada vez mais estamos aí, né, submetidos a circunstâncias onde vai nos trazer dores, vai nos trazer danos, né, seja físicos, seja psicológicos, como eu já disse, mas isso nos trará aí realmente dificuldades no nosso futuro. E quando nós vemos que essas circunstâncias, né, quando nós nos deparamos com circunstâncias que nos traz gatilhos, onde nos traz à memória situações onde passamos de desafios, começamos a colidir com tais, né, circunstâncias, pessoas, e isso nos gera um medo que nos trava e nos paralisa. E diante disso, trazendo aqui como aprendizado, aqui com Paulo e Silas, que eles estavam ali aprisionados, mediante a eles estarem pregando o Evangelho, a gente viu que ali eles oraram e adoravam, né? Louvavam ao Senhor. Nós devemos entender que quando oramos e louvamos a Deus, é os louvores, é a nossa adoração ao nós entregarmos a Deus. Nós sabemos que cadeias se quebram, né? Cadeias se rompem e caem por terra. E aqui, como exemplo, eles estavam ali encarcerados. E quando eles estavam orando e, né, louvando a Deus, a gente vê tamanho poder sobrenatural de Deus que veio, trouxe um grande terremoto, fez com que, né, ali as grades se rompessem e ali abriu todo o cárcere das pessoas. Então, diante disso, a gente viu que o Senhor, ele tem toda a autoridade, ele tem todo o poder para cuidar daqueles que são filhos do Senhor. Porém, nós devemos entender que em meio às circunstâncias devemos estar orando e louvando a Deus. E diante disso, eles não fugiram, eles permaneceram ali. E quando o carcereiro, ele acorda do sono, tamanho era o sono que ele estava ali, né? Ele acorda assustado, ele vê que todos haviam fugido, porém dois, que era Paulo e Silas, haviam permanecido ali. E esse homem ficou, né, ali perturbado com tal situação a ponto de querer se matar, a ponto de querer tirar sua própria vida. Porém, o propósito ali era, né, salvar a vida desse homem. Deus sabe de todas as coisas, havia um propósito daquele homem estar ali e Paulo e Silas serem ali colocados, né, aprisionados. E diante dessa circunstância, Paulo e Silas ali ministram a vida desse homem. E esse homem é tocado e a sua vida é transformada a ponto dele, né, se alegrar e ele ter a sua vida novamente ali, né, despertada. E talvez esse sono desse homem, talvez aqui a gente vê, né, num sentido, né, figurativo, mas também podemos trazer no sentido aí que talvez esse sono muitas vezes sejamos nós aí espiritualmente adormecidos e talvez tenha que haver uma circunstância da qual nos faz ali mexer com a nossa estrutura e faz nós despertarmos, né? E seja num ponto onde estejamos ali indo no nosso extremo, no limite onde nós não queremos mais, nós não temos mais, né, sentido de viver, não temos mais ali a luz que pode nos direcionar o caminho. Porém, há pessoas que o Senhor colocará em nosso caminho, que será esse instrumento, como Paulo e Silas foram ali, que, né, tocaram na vida desse homem com palavra de Deus, trazendo ali esperança, trazendo ali, né, uma vida futura para que ele pudesse entender que ele tinha uma família para ser alcançada também. E diante disso, esse homem, né, cuida ali das feridas de Paulo e Silas, lavam e eles o batizam. E ele, né, com toda alegria, ele leva eles para a sua casa. E ali ele o cuida e toda a família desse carcereiro é resgatada, é salva. E aqui já nos traz algo precioso de sermos ministrados, irmãos. Que o propósito maior muitas vezes não é apenas nós estarmos em um local onde nós tocaremos, né? Tocaremos ali vidas que estejam ao nosso redor, mas sim vidas que talvez estejam fora. E ali, né, teve que haver aquela situação para esse homem levá-lo até a sua casa e a sua família também será alcançada. E aqui a gente vê o propósito de Deus para com a família. A família é o projeto de Deus a qual o Senhor quer tocar, quer impactar, quer ali fazer com que nós venhamos avançar como, né, como filhos de Deus. E esse homem foi ali, teve a sua vida totalmente transformada. E depois disso a gente viu que houve lá os preletores ali foram lá levar ali, né, a autorização para deixá-los livres. E eles foram libertos logo após.
Teve ali um momento onde Paulo ali questiona eles por eles não ter ido pessoalmente, e aí depois eles chamam esses homens, né, esses juízes ali para irem lá, e ali teve um diálogo, eles pediram perdão, né, com todo o temor, eles viram que eles eram cidadãos romanos, e tal foi a forma que eles trataram eles, né, como escravos, realmente açoitaram ali a ponto de feri-los. Então ali eles viram ali as consequências. E aí eles libertam eles e falam para que eles saiam da cidade. E logo após eles vão para a casa de Lídia. Ali é onde, né, eles se descansaram e eles continuaram com a sua missão. Mas aqui o plano que o Senhor tem para nós, para nos trazer através dessa palavra. Paulo e Silas estavam em uma missão de pregar o Evangelho. E diante disso as consequências vieram, né, levar eles a ser presos, encarcerados. E aqui a gente viu o propósito de nós estarmos orando, estarmos adorando ao Senhor, não apenas para nós mesmos ser fortalecidos, mas para que outras vidas sejam tocadas, impactadas de forma poderosa, da onde o Senhor moverá o sobrenatural na vida de cada um. E ao eles orarem, ao eles adorarem a Deus, a gente viu ali o terremoto, a gente viu o romper de amarras, o romper de cadeias. E essa é a palavra de Deus. A nossa vida é voltada a servirmos ao Senhor, e nós entendemos que ainda que somos homens, seres humanos carnais, nós devemos entender que as nossas armas são poderosas em Cristo para destruir fortalezas. E quando cremos que estamos servindo a um Deus vivo, nós entendemos o propósito de não apenas romper cadeias, não apenas nós sermos ali blindados, mas sim para que outras vidas sejam tocadas, famílias sejam alcançadas e libertas, assim como esse homem, né, do cárcere, como a família dele foi alcançada ali através da vida de Silas, né, e Paulo. E essa era a mensagem, irmãos, que possamos trazer para nós. Entendemos que devemos orar, louvar ao Senhor e entender do nosso propósito de estar em algumas circunstâncias, em algumas situações, que é para alcançar vidas, para nós tocarmos essas vidas com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Queria encerrar com uma oração aqui. E Deus amado Pai, te louvamos, te agradecemos por mais uma mensagem, mais uma palavra que o Senhor nos ministrou, que possamos ser tocados, impactados com essa palavra, Pai. Que o Teu Evangelho seja, Pai, não apenas com palavras vãs, mas seja, Pai, com poder, demonstração do Espírito Santo. Que possamos entender que não é o nosso conhecimento, mas é o Teu Santo Espírito que vem tocando, vem impactando essas vidas de forma poderosa e sobrenatural. Que possamos ter conosco, assim como Silas e Paulo teve, Pai, de estar em circunstâncias onde eles estavam aprisionados, mas eles estavam ali orando, adorando ao Senhor, entendendo do propósito maior deles estarem ali pregando o Evangelho, ainda que aquela circunstância aos seus olhos naturais pareciam ali sem saída. Entenderam que com toda a fé que eles tinham num Deus que eles serviam, que haveria de romper ali as amarras, as algemas, as cadeias, Pai. Então, Pai, que possamos ser aqueles que se encontram nesses locais, que a nossa fé tamanha seja para que outras vidas sejam impactadas com essa fé e sejam alcançadas para a honra e glória do Senhor. Toque sobre a vida de meus irmãos, que o Teu Santo Espírito venha sobre cada um de forma poderosa através dessa mensagem, que eles ouvirem, sejam impactados, sejam transformados e curados conforme o Senhor queira, Pai. Assim que eu oro, assim que eu louvo e desde já agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos? Espero que essa mensagem possa ter falado diretamente ao teu coração, que o Santo Espírito de Deus venha e possa abrir seus olhos, abrir seu entendimento para você entender quantas coisas o Senhor tem para fazer na sua vida. Amém? Um ótimo dia a todos, um final de semana abençoado